Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 46. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Emmanuel vem comentar na lição 87 do livro Caminho, Verdade e Vida: Por que dormis? Nos ensinos fundamentais de Jesus é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes obras. O aprendiz figurará o mundo como campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece do Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses ou nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, refere-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações em pesadelos ou fantasias. Em primeiro lugar, uma passagem do Evangelho de Lucas muito bonita, em que está acontecendo naquele momento que antecede a traição e o martírio do Cristo. Ele fala: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Vem chamando a nossa atenção para os perigos da inatividade. Mas, quanto a isso, a gente lembra que o jargão popular diz que mente vazia é oficina a gente vai dizer, do obsessor. A gente não vai dizer o outro nome que normalmente se usa, porque a gente, fazendo um estudo, a gente vai descobrir que todo mundo é espírito, todo mundo tem a mesma origem, todo mundo é filho de Deus. Mas a gente vai botar uma coisa na cabeça. Deixou a mente vazia, as ideias começam a fervilhar, e essas ideias aqui na Terra, se a gente for deixar levar pelas intuições que a gente está recebendo o tempo todo, a maioria das vezes vão levar para caminhos de tentações. A gente vive num mundo em que a corrente de pensamento que está por aí, ela ainda é muito, muito rasteira, muito longe da realidade do espírito, muito longe das buscas celestiais mesmo. E a gente fica captando igual antena o tempo todo todos os pensamentos e trazendo para a nossa mente. No primeiro momento a gente faz essa observação, mas a observação ela vai além, porque Emmanuel toca num assunto aqui em que a gente está sempre procurando trabalhar. Recebi uma notícia de que alguém ficou doente, recebi uma notícia de que alguém está passando por uma situação difícil. Ele fala para a gente, antes mesmo de eu me abalar, eu já vou começar a pensar o que eu posso fazer para ajudar. E eu me coloco em atividade, e assim eu não permito com que esses sentimentos que deixam a gente estagnado, que deixam a gente fora do combate, vamos usar assim, eles dominem, eles tomem conta da gente. Então, uma coisa que às vezes chama atenção, né, é que às vezes a gente vê alguns companheiros, principalmente nos trabalhos voltados para a instituição religiosa, eles estão muito preocupados em identificar o autor do problema do que em resolver o problema. E a gente sempre defende essa tese, fala, vamos primeiro resolver o problema, o que aconteceu. Depois a gente descobre por que foi que aconteceu, e muitas das vezes a gente vai esbarrar ou num estado emocional que não foi o mais adequado daquele que praticou, ou então até mesmo numa falta de experiência que foi levando a esse tipo de situação. Às vezes
a situação culposa também, seja por imperícia, seja por imprudência, seja por negligência. A pessoa não sabia fazer direito, foi fazer, ou a pessoa não observou um determinado cuidado, ou a pessoa tinha tanto excesso de confiança que acabou fazendo e de repente deu errado. Mas a gente vai parar para pensar como é que eu faço para resolver o problema agora e daqui para frente, né, evitar cair no mesmo erro. Esse é o objetivo, não ficar responsabilizando ninguém, não ficar tendo esse jogo de culpa, não é esse não deve ser o objetivo. Estou falando assim porque eu posso dar um exemplo pessoal aqui. Eu me lembro que uma vez nós tivemos um acidente de carro em que eu quase capotei com o carro. Eu que estava na direção. O carro rodou várias vezes, bateu, rodou várias vezes, mas não chegou ainda ao pior, até de capotar. Né? Então, quando terminou aquilo ali, os amigos que estavam comigo no carro, você corre lá e fecha o trânsito, você vai lá e procura chamar o anjo do asfalto aqui. Cada um foi fazer uma coisa, cada um naquele momento se sentiu útil, e eu procurei ver ali o problema do carro, tentar tirar o carro do meio da rua. Né? Aí, gente, fica aquela adrenalina lá em cima, né, no momento então do acidente. Então eu estava vendo muito sangue em cima de mim, porque eu mordi a língua na hora que eu bati com a cabeça, né, no acidente. Aí a língua sangra muito, tinha muito. E mesmo com sangue todo, eu falei, não, vamos manter a calma, vamos embora, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos resolver. Aí depois que passou aquele problema todo, já estava tudo resolvido, o carro sendo levado no reboque para a oficina, né, tudo resolvido, não teve vítima, não teve nada. Aí, gente, aí a calma, aí dá tremedeira, o sistema nervoso mostra que ele existe também, né, enfim. Mas resolveu o problema. O grande problema nosso é que a gente, às vezes, né, ele fala para a gente, né, até no momento de resgate, né, das criaturas, tem um momento que ele fala que é muito bonito, ó, o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque. Não, tio, olha assim, meu Deus, pandemia. E agora, o que eu faço? Não, eu vou tentar fazer alguma coisa para ajudar. E aí bateu aquela coisa, inclusive a ideia de começar a fazer esse vídeo de 10 minutos veio do momento de pandemia. Um montão de amigos meio em depressão, falei, tem que fazer alguma coisa que seja útil para mim e para meus amigos que estão acompanhando. E acabou surgindo esse vídeo que, pelo que a gente está vendo, enquanto estiver encarnado aqui, né, a gente vai estar fazendo esse vídeo. Mas a gente vai desenvolvendo maneiras de estar trabalhando e não deixando jamais que a gente durma para que não entrais em tentação. E as tentações são muitas. Deixou a mente vazia, as tentações chegam. Que tentações são essas? São aquelas ainda prendendo a gente ao homem mais primitivo, aos nossos instintos mais primitivos ainda. A gente vai começar a pensar na briga daqui, no que eu vou fazer daqui para poder me beneficiar dessa maneira. São as tentações materiais, são as tentações, né, dos interesses nossos, e também as tentações voltadas para vícios diversos aí. Isso acontece, são essas tentações normais. Mas o que vem dizendo para a gente de mais bonito nessa lição de hoje é que ele vem fazer uma crítica direta assim, ó, às comunidades de alicerces cristãos que permanecem dormindo. Você para ver assim, ó, quantas instituições religiosas, desde o primeiro momento, elas viram que tinha pandemia, viram, mas peraí, qual é o meu papel aqui? Eu tenho que ajudar de alguma maneira. E aí foram se adaptando, cada um da sua maneira. Teve gente que abriu a porta das casas, teve gente que mesmo abrindo a porta das casas, os dirigentes, pastores, padres, pegaram o Covid, foram internados. Realmente, alguns fiéis de determinadas religiões desencarnaram, fazendo parte de um processo natural. Mas ele parou para pensar e falou, não, peraí, eu não posso ficar parado, com medo. E algumas pessoas ficaram dessa maneira, preferiram dormir, né? E muitas instituições acabaram fazendo isso, e os trabalhadores falando, então peraí, então já que eu não posso, eu tenho que respeitar a coletividade aqui do nosso trabalho, né? A diretoria do nosso trabalho, eu vou continuar me envolvendo com outros trabalhos, e foi fazendo os outros trabalhos, independente do ponto de vista pessoal desse ou daquele dirigente, principalmente daqueles dirigentes que centralizam mais o poder de decisão em suas mãos. Mas a verdade é que quanto mais a gente se mantém em atividade, mais a gente está em contato com o Mestre, porque uma frase que eu ouvi na semana passada,
Quando a gente ora, a gente vai a Deus. Quando a gente age, Deus vem até a gente. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.